uma série de entrevistas aos candidatos à Prefeitura de Macapá. Antes de começar com nossa entrevista, gostaria de convidar você a se inscrever no nosso canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam ver. Hoje, entrevistaremos ao candidato Gianfranco Guzmão de Acevedo. Boa tarde, candidato. Boa tarde. E eu já quero começar agradecendo o espaço dado. Como eu falei há pouco, a gente vive uma falsa democracia, uma democracia dos ricos, onde aqueles que têm poucos recursos não têm tempo de televisão, não têm tempo no rádio, não são convidados para as entrevistas. Então, é muito importante ter esse espaço para que a gente possa colocar para que toda a sociedade de Macapá conheça essa alternativa para a classe trabalhadora. Como quero já dar os parabéns, que a entrevista vai ser passada depois, mas hoje é o Dia do Funcionalismo Público e, infelizmente, o funcionário público no Brasil está sendo cada vez mais desvalorizado. Certo? Aqui no Amapá nós temos quem é funcionário público do Estado, não tem reajuste aí há mais de 8 anos, o salário está parcelado. No município é a mesma coisa, sem reajuste, há muito tempo, certo? E agora vem uma famosa reforma administrativa do governo Bolsonaro aí, que vem para acabar, de fato, com o funcionalismo público, porque ela acaba com o regime jurídico único, e aí, de uma certa forma, vai aumentar a corrupção, certo? Ao contrário do que diz o presidente Bolsonaro e o Paulo Guedes, que vai atacar privilégios, ela não ataca ou não mexe naqueles que ganham mais, que ganham em torno de uma média de 23 mil para cima. Por exemplo, ela não ataca os ministros, ela não ataca o secretário de Estado, os deputados e senadores, não ataca a cúpula da Justiça Federal, mas ela ataca quem? Os professores das universidades, das escolas, ataca aquele que trabalha nos hospitais, nos postos de saúde, aqueles que estão combatendo a degradação ambiental, aqueles que ganham, em média, no máximo 5 salário mínimo. Essa reforma vai atacar de cheio. Então, a gente, no Dia do Funcionalismo Público, como todos os outros dias, é importante a gente lutar contra essa reforma famigerada e manter o funcionalismo público. Obrigado, candidato, por sua presença. Bom, divide a bancada comigo a professora Cristina Bagini, professora do curso Engenharia Civil da Unifap. Professora, boa tarde. Boa tarde, John. Boa tarde, Gianfranco. É um prazer ter um representante dos trabalhadores aí na disputa à Prefeitura de Macapá. Então, seja muito bem-vindo para o nosso programa, expondo as suas ideias, já que aqui o nosso tempo para todos os candidatos é igual. Bem-vindo. Obrigado. Obrigado, professora. Bom, candidato, eu começo fazendo a primeira pergunta das 8, que serão comuns a todos os candidatos a prefeito de Macapá. O que o candidato irá fazer a respeito do plano diretor vigente? A gente precisa revisar esse plano. Então, caso a gente seja eleito, uma das propostas é revisar o plano e aplicar o plano de verdade, coisa que os outros fizeram um plano, mas não aplicam. Então, a gente tem problemas na mobilidade urbana, a gente tem problema em todos os sentidos. Então, é necessário revisar esse plano, fazer um plano dialogando com aqueles de forma técnica, com aqueles que realmente compreendem a questão do plano diretor. E a gente também, por exemplo, tenta, uma das propostas nossa é a criação dos nossos conselhos populares. A gente não pode deixar de fora a população, a classe trabalhadora, o povo, de decidir 100% no orçamento. Então, para eu poder aplicar o plano diretor e para aproximar a cidade do ideal, porque nós vivemos numa cidade real que está muito longe daquela cidade ideal que a gente almeja que seja. Para aproximar isso daí, a gente precisa que a população tenha o controle do orçamento. Daí a gente pode investir melhor nos planos diretores e fazer com que eles sejam realmente eficientes. Mas tem que ser revisto. Tá certo, candidato. Professora Bagini, sua pergunta, por favor. Candidato, o plano de saneamento básico de Macapá está desatualizado.
caso o senhor seja eleito, como o senhor pretende alcançar a universalização dos serviços de saneamento e como o senhor vê a privatização da CAESA? Bom, obrigado, professora Cristina, pela pergunta. Muito boa. Em primeiro lugar, eu sou totalmente... Vou começar pela privatização. Sou contrário ao processo de privatização da CAESA, da CEA, da educação, da saúde, coisa que os que estão de plantão aí estão defendendo a privatização e chamam a gente de... Teve gente que já chamou o funcionalismo público até de parasita. O ministro da Economia foi um que chamou a gente de parasita. Eu me coloco como funcionalismo público aqui nesse momento, certo? E a gente sabe muito bem a importância do funcionalismo público. Então, sou contrário ao processo de privatização, a gente tem que fortalecer as nossas empresas estatais e tem que reestatizar aquelas que foram privatizadas. A exemplo da Vale do Rio Doce, ser totalmente contra a questão dos Correios, que querem estar no rol da privatização, das universidades que estão querendo privatizar já há bastante tempo. Então, quanto à privatização, sou totalmente contra. E quanto ao saneamento básico, bom, primeiro que saneamento básico ele está na esfera mais estadual, não é competência do município, mas, mesmo assim, a gente, como prefeito, tem total responsabilidade com as pessoas que moram dentro do município. E a universalização do saneamento básico também passa a ser proposta da nossa prefeitura, da Prefeitura dos Trabalhadores, porque nós já sabemos muito bem que a cada real que eu invisto em saneamento básico é R$5 a menos que eu vou deixar de investir na saúde, certo? Então, nós já sabemos, os dados de pesquisa já foram feitos sobre isso. Quando a gente investe mais em saneamento básico, a gente vai reduzir lá na ponta no investimento na saúde, que é extremamente precário, certo? Então, o saneamento básico precisa ser universalizado, não é só para quem está no centro, nos condomínios de luxo, não. Tem que ser para toda a população, e aí a gente precisa ter recurso para isso. Quer dizer, porque uma coisa é dizer que eu vou universalizar, e a gente tem que logo dizer de onde a gente vai tirar o dinheiro. Bom, dinheiro, a prefeitura tem um orçamento em torno de 1 bilhão e 300 mil. Foi mais ou menos isso que a última gestão deixou aí. Eu não quero só gerenciar, o povo não quer só gerenciar esse 1 bilhão e 300, tem que arrecadar mais recursos para que eu possa garantir a mobilidade, o saneamento, o transporte, certo? E aí uma das coisas que a gente precisa fazer é buscar dinheiro de quem tem dinheiro. Por exemplo, nós da prefeitura nós não vamos anistiar dívida de grandes empresários. Para quem não sabe, a prefeitura de Macapá, no final do ano passado, antes da pandemia, anistiou uma dívida de 67 milhões dos empresários de ônibus. 67 milhões. Sabe quanto isso aí? Sabe o que dá para fazer com 67 milhões? Se eu voltar só para a saúde, dá para fazer no mínimo 91 leitos de UTI. E está fazendo falta. Então, não dá para anistiar, tem que cobrar essa dívida. Esse dinheiro tem que voltar para o cofre da prefeitura, como outros. E dei só um exemplo de um empresário, do empresário de ônibus. Mas tem outras. Então, a gente precisa fazer um imposto progressivo, certo, sobre a questão de quem tem mais, de quem usa terra, por exemplo, para especulação. Tem terrenos aqui que são só para especulação imobiliária. Esse tem que pagar imposto cada vez mais caro, até expropriar, se for necessário, certo? Então, para que a gente possa atingir a universalização do saneamento básico. Saneamento básico é saúde. Quanto mais a gente investe no saneamento básico, menos a gente vai sofrer com a questão das doenças. Obrigado, candidato. Nesse mesmo sentido, quais são as alternativas que sua administração pretende utilizar para reciclar os resíduos sólidos gerados na cidade? Outro problema seríssimo é a questão do resíduo sólido, do lixo urbano, certo? A gente tem uma preocupação muito grande, porque a sociedade que a gente vive, baseada no consumo, no lucro, na exploração de uma classe sobre a outra, ela produz uma quantidade significativa de lixo, e entre eles o resíduo sólido, como a questão do líquido também. E como a preocupação é grande, a gente precisa garantir, por exemplo, fazer a coleta seletiva, reduzir a produção de resíduo sólido, fazer um processo de educação do ponto de vista da população de modo geral mesmo, de fazer projetos de educação para que a gente possa reduzir essa produção de resíduo sólido e também criar as cooperativas, as empresas
como é que achar o nome ideal? Que eu não sou da área, então, mas tem um nome ideal para isso, aquelas empresas, uma empresa que possa fazer a seleção, ou seja, a equipe técnica vai saber como se lidar com a questão do resíduo sólido, mas o resíduo sólido é um problema seríssimo da cidade. O prefeito deve se preocupar com a questão do lixo, da produção do lixo mesmo, e aí reduzir, reciclar, reutilizar, fazer todos esses processos de educação para que a gente possa reduzir o máximo possível a produção de resíduos sólidos e preservar melhor o nosso meio ambiente. Obrigado, candidato. Professora Vagini, sua pergunta, por favor. Candidato, segundo o IBGE, Macapá tem um déficit habitacional de mais de 30 mil moradias. Quais as propostas do candidato para fazer valer a função social da propriedade e, se possível, né, zerar esse déficit habitacional? Déficit habitacional. É uma vergonha ter um déficit habitacional tão altíssimo. A segregação socioespacial é visível aqui na nossa cidade e aí a gente percebe claramente a questão da falta de moradia, das ocupações em áreas que não são adequadas para fazer moradias, certo? Então, a gente precisa fazer um plano de obras públicas que aí já combate duas coisas, certo? Junto com os conselhos populares, que a população possa decidir sobre o orçamento, e aí a gente tem um grave problema, além do déficit habitacional, tem um problema do desemprego na nossa cidade. Nossa cidade tem um alto índice de desemprego. E aí, se a gente consegue fazer um plano de obras públicas que atendam às necessidades básicas da população, aquelas emergenciais, como creche, escola, saneamento básico, moradia, certo? Com a construção de casas populares, nesse sentido, a gente já consegue resolver o problema, por exemplo, das moradias populares, já consegue resolver o déficit habitacional, ou parte dele, como também já vai gerar emprego e renda para a população. Ou seja, a gente consegue tentar solucionar dois graves problemas da nossa cidade, que é o desemprego e o déficit habitacional. Só que, para isso, a gente precisa, como eu falei, ter dinheiro. Para eu fazer as casas populares, os conjuntos populares, eu preciso ter dinheiro. E aí, o que é que eu proponho para arrumar dinheiro para isso? Primeiro, eu já falei, cobrar a dívida dos grandes empresários. Depois, a gente precisa reduzir o salário dos vereadores, dos secretários, certo? Por que um vereador, por exemplo, não pode ganhar a mesma coisa que ganha um professor? Qual é o problema disso? Do prefeito. Eu, eleito prefeito, vou continuar ganhando o meu salário de professor. Ninguém entra na política para ficar rico, pelo menos a gente não acredita nisso, de entrar na política para enriquecer, certo? Então, aí eu já começo a arrumar recurso. Se eu reduzir o salário de um vereador, do prefeito, dos cargos comissionados, dos meus secretários, a um salário de um operário especializado, de um professor, já começa a ter dinheiro e mais cobrando de quem tem, dos empresários, a gente consegue resolver esse problema do déficit habitacional, que é gravíssimo. Garantir a legalização das ocupações que são ilegais. E, detalhe, aqueles terrenos que servem só para especulação imobiliária, esse tem que ser expropriado para que atenda às necessidades do povo. Eu vou dar um exemplo. Eu moro aqui na Zona Norte de Macapá. Sou morador da Zona Norte. Todos os dias eu passo aqui na rodovia Tancredo Neves, tem um muro aqui na Zona Norte chamado Muro da Domertilar. Certo? Quem mora na Zona Norte sabe do que eu estou falando. É um espaço grande. Está servindo para quê? Para especular. Ali poderia fazer um projeto de construção de casas populares ou de hospital, que precisa muito aqui em Macapá, ou, sei lá, a população poderia decidir o melhor caminho. Mas é só um exemplo, porque eu dei o exemplo aqui do Muro da Domertilar, mas tem outros áreas urbanas aí que só servem para especular mesmo. Então, essas precisam ser reintegradas para o espaço público e para servir para o interesse social. Obrigado, candidato. Candidato, o que fazer com as ocupações em áreas de ressaca e loteamentos irregulares? Bom, as áreas de ressaca são áreas de proteção permanente e elas foram ocupadas, a gente sabe disso desde da criação do território do Amapá, da criação do estado do Amapá, a gente começa a perceber um número muito maior de imigrantes para cá, para Macapá, com aquela ilusão da área de livre comércio de Macapá e Santana. Então, veio muita gente para cá. E a cidade não foi planejada para absorver esse número de imigrantes que chegou aqui. E aí, o que aconteceu? Foram ocupar essas áreas
de ressacas, que estão próximos ao centro, certo? Que são áreas, e hoje são áreas de proteção permanente, e muitas vezes não dá para tirar os companheiros que já estão lá. Tem que elevar a qualidade de vida para quem já está agora lá, mas a gente pode evitar que sejam ocupadas novas áreas de ressacas. E aquelas que der para a gente poder fazer um remanejamento, com essas casas populares, com esse projeto de construção de habitação, a gente pode remanejar, garantindo toda a infraestrutura, certo? E fazer com que essas áreas sejam protegidas. As áreas de ocupação irregular, certo? Essas precisam ser regularizadas pelo município. Regularizada para aquelas pessoas que realmente precisam. Ninguém vai ser expulso de ocupação na gestão do popular do PSTU. Ninguém. A gente quer expropriar aqueles terrenos que servem para especulação. Esse serão expropriados, mas aqueles que estão ocupados pela população que precisa, a gente vai fazer de tudo para que eles sejam regularizados. Obrigado, candidato. Professora Vagini, sua pergunta, por favor. Candidato, qual a sua proposta para incentivar o deslocamento por bicicleta e também o modo a pé de caminhar? É uma proposta, é uma coisa muito interessante a questão das ciclovias, das ciclofaixas, das calçadas, do passeio público de modo geral, do transporte coletivo, de tudo. Eu sou de bicicleta, eu sou ciclista. Pode até não parecer, mas eu já andei de bicicleta do Iapoque ao Jari. E não foi só uma vez, não. Então, eu sei a necessidade do que passa um ciclista, por exemplo, onde numa cidade em que nós temos um número muito grande de pessoas que usam a bicicleta como meio de transporte, mas não tem a infraestrutura necessária para que haja o deslocamento. Nós temos o quê? Uma ciclovia aqui na Zona Norte, certo? Nós temos o quê? Algumas ciclofaixas lá pelo centro, ali na Avenida Milton Silva, e que está praticamente sem nenhuma sinalização, e também não é respeitada, porque aí tem que fazer um plano de educação para a população, para respeitar o espaço do ciclista. E tínhamos ali uma ciclofaixa ali no Congor, na Claudomiro de Moraes. Está em obra lá, então não está funcionando. Mas aí a gente precisa ampliar ainda mais, dar o espaço para que a gente possa utilizar a bicicleta não só como esporte, mas como meio de transporte, porque a classe trabalhadora utiliza a bicicleta como meio de transporte. Certo? Ali eu passei, acho que uns 2 ou 3 dias, eu peguei ali a rodovia Juscelino Kubitschek, está tendo obra lá. Mas eu observei claramente que não há espaço para o ciclista, tanto ali na Duca Serra, na Duca Serra, não tem espaço para o ciclista. E a gente percebeu muitos trabalhadores se deslocando ali, disputando espaço com o automóvel. Então, a gente precisa garantir o aumento das ciclovias, das ciclofaixas, para que possa ter um espaço seguro, para que a nossa cidade tenha essa mobilidade. Quanto à questão do pedestre, da calçada, a gente também precisa padronizar o passeio público para as pessoas que têm necessidade de locomoção. Por exemplo, um cadeirante. É praticamente impossível a pessoa que tem determinada necessidade, determinado tipo de deficiência de locomoção, se deslocar em Macapá. Até nos ônibus, quando você pega um ônibus que não tem acessibilidade, aqueles que, e é lei, deveria ter, mas a prefeitura não fiscaliza. Então, é constrangedor. É a própria população que carrega o cadeirante, coloca lá. Então, a gente precisa fiscalizar tudo isso, garantir uma padronização no passeio público, nas calçadas, como também garantir o maior fluxo de carro possa se deslocar. Para a gente diminuir o número de carros na cidade, a gente precisa melhorar o transporte público, certo? Eu não sei se deu para responder tudo. Nesse mesmo sentido, candidato, vem a próxima pergunta. Quais são suas propostas para melhorar a qualidade do transporte público? Bom, transporte público é um gargalo aqui em Macapá, é um negócio muito sério. Por quê? Primeira coisa que a gente precisa fazer é garantir o emprego do rodoviário. Essa é uma necessidade. Garantir o emprego do rodoviário é garantir o emprego do cobrador e da cobradora e do motorista. Na pandemia, foram demitidos mais de 300 cobradores. Agora, esse ano, foi aprovada uma lei aqui em Macapá, uma lei que proíbe a dupla função do motorista dirigir e cobrar. Então, legalmente, é proibido aqui
na nossa cidade, o motorista dirigir e fazer a cobrança dentro dos coletivos. Só que essa lei foi aprovada porque os rodoviários e a classe trabalhadora se mobilizou e pressionou. É a questão das forças mesmo, se foi para cima e conseguiu aprovar essa lei. Aí chegou na prefeitura, o prefeito Clécio vetou a lei, o Clécio vetou essa lei, que proíbe a dupla função. Aí voltou a lei para a Câmara de Vereadores e, de forma triste até, um companheiro nosso, que é vereador do PSOL, ele articulando lá pelos bastidores que os vereadores saíssem para não quebrar o voto do prefeito. Um companheiro nosso que é vereador do PSOL e que é professor da universidade também, certo? Então, infelizmente, a gente... Isso está gravado, pode pegar as filmagens daquele dia, isso é muito triste. E aí o que aconteceu? Mas, mesmo assim, com a pressão, quebraram o veto do prefeito. E a lei existe, de proibição da dupla função. E aí, só que a prefeitura não cumpre, não faz. Então, você pode pegar os ônibus, você vê o motorista dirigindo e cobrando. Se eu não posso dirigir e atender o celular, como é que eu posso dirigir e fazer a cobrança? Sem contar o desemprego, que já é altíssimo na nossa cidade, com a lei não cumprindo a lei da dupla função, e os cobradores estão sendo todos demitidos. Então, nós precisamos garantir o emprego do cobrador. Eu vou municipalizar o transporte público. Essa é uma proposta. O trabalhador pode gerenciar o transporte. Chega, porque todos os outros dizem o seguinte: eu já escutei isso em todas as campanhas, vamos fazer licitação do transporte. E não fizeram até hoje. Certo? Nós vamos municipalizar, fazer com que o transporte público seja gerenciado pela prefeitura, sob o controle dos trabalhadores. Municipalizando, eu vou poder garantir o emprego, eu vou poder garantir o passe livre para os estudantes, por desempregado. Desempregado tem que ter passe livre, gente. O cara está desempregado, como é que ele vai pagar, vai poder se deslocar? Certo? Aí eu vou poder garantir tudo isso. 300 ônibus garantia isso aqui na nossa cidade. 300 ônibus. Como também eu vou garantir que, se for municipalizando, que não haja aumento da tarifa, como eles fazem todas as vezes, porque a prefeitura não cumpre a lei da dupla função, aumentou a tarifa de ônibus no final do ano, certo? Demite do cobrador, e os empresários estão envolvidos aí em tudo que é escândalo, que tem que abrir a caixa preta do CETAP. Então, na nossa gestão, o transporte público passa por controle do município, certo? E aí a gente consegue fazer tudo isso, certo? Tirar desses empresários que eles só lucraram e nunca trouxeram nenhum tipo de benefício para a nossa população. É transporte atrasado, velho, os abrigos tudo caindo ao pedaço, tarifa altíssima, e aí é nesse sentido. Obrigado, candidato. Professora Bagimi, sua última pergunta. Candidato, que projetos empreendedores de larga escala você propõe para o município? E por que, para finalizar, né, por que projeto você gostaria de ser lembrado daqui a 10 anos? Olha só, a gente tem projeto para o pequeno empreendedor. O pequeno empreendedor, o pequeno empresário, esses precisam ser valorizados. Agricultura familiar. E aí a gente tem projeto, por exemplo, crédito para a agricultura familiar, por exemplo, diferente do crédito para o agronegócio. Eu acho que todos os outros candidatos que vocês forem entrevistar vão falar assim: vou dar incentivo para o agronegócio. Eu não. Eu vou dar incentivo para a agricultura familiar, que gera emprego, certo? Que produz alimentos, que coloca o alimento na nossa comida, e não para o agronegócio, porque o agronegócio ele não produz alimento, ele produz commodity, que é mercadoria para ser negociada na Bolsa. Enquanto isso, aumenta a violência no campo. Então, a gente, como projeto, agricultura familiar, crédito para o microempresário, porque, por exemplo, em plena pandemia, nós acreditamos que deveriam ser garantido uma quarentena geral, mas para isso eu tenho que garantir a renda também. Não adianta só garantir a quarentena, fica em casa, aí você não tem renda. O Estado, por exemplo, o poder público tinha que garantir a renda, o pagamento da folha salarial daquelas empresas que têm, por exemplo, até 20 funcionários. E aí, aí sim eu conseguiria vencer o coronavírus, garantia, sairíamos mais rápido dessa forma, certo? Tudo isso, um programa emergencial, na verdade. Como eu quero ser lembrado,
com aquele prefeito que investiu no pequeno produtor, que investiu no pequeno comerciante. Eu quero celebrar aquele prefeito que luta todos os dias para derrubar essa sociedade baseada na exploração de uma classe para outra e a gente construir uma nova sociedade, uma sociedade socialista. É dessa forma que eu quero ser lembrado. Um prefeito que lutou e luta que determina a vida dele para a mudança de uma sociedade. Obrigado, candidato. Nós estamos chegando ao final da nossa entrevista e gostaríamos de solicitar que você faça suas considerações finais e despedir. Muito obrigado pelo espaço dado para a gente. É muito importante poder divulgar um pouco do que a gente pensa, já que nós não temos tempo de televisão, nem tempo de rádio, nem recurso como muitos têm. E eu quero dizer que voto útil nessa eleição, voto útil para o trabalhador, é votar nas candidaturas do PSTU. Esse é o voto útil, porque os outros que estão dizendo que vão fazer várias coisas, por que não fizeram até hoje? Vão fazer de que forma? Vão fazer mágica? Porque para dizer que vão fazer, vão dizer de onde é que vai tirar o dinheiro. Vão fazer parceria público-privada. A gente sabe muito bem a parceria público-privada, o que é que vai dar para a classe trabalhadora. Então, nessas eleições, voto útil é votar no 16, nas candidaturas operárias e socialistas do PSTU. Certo? Contra burguês, vote no 16. Obrigado, candidato. Professora Vagini, sua despedida, por favor. Eu queria agradecer ao Gianfranco, desejar boa sorte, que o PSTU tenha uma boa votação, né? E no segundo turno, não é, John? Estaremos fazendo um debate com os candidatos que ficarem. Então, obrigada pela entrevista. Obrigada, John. Um abraço a todos. Obrigado, professora. Obrigado, John. Obrigado, candidato, mais uma vez, por ter comparecido à nossa entrevista. Agradecemos a nossos apoiadores, o CREA Amapá, Mútua Amapá, Sinduscom, Sindicato dos Engenheiros e Clube de Engenharia e Arquitetura. E acompanhe esta e outras entrevistas por nosso canal do YouTube Discutindo Engenharia para a Comunidade. Deixe suas recomendações de temas para os próximos programas. Obrigado pela audiência e até o próximo programa.